Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Kant, Immanuel Kant, grande filósofo iluminista, século XVIII. Especificamente iremos conversar sobre religião, como Kant vislumbra a religião dentro dos seus escritos filosóficos. Vamos pensar na relação entre razão e fé. Estaremos nos atendo aqui a um comentário ao livro de 1793, A Religião nos Limites da Simples Razão. Esse livro, inclusive, levou Kant, no ano de 1794, a ser proibido de escrever sobre religião pelo então rei da Prússia, Frederico Guilherme II. Proibição esta que Kant obedeceu até 1797, quando o rei veio a falecer, e aí o Kant voltou a escrever sobre religião. O Kant busca apresentar a fé religiosa por meio da razão. Mas toda a obra de Kant é sempre enaltecendo a razão. Quando ele fala em fé, é uma fé racional. E o Kant deixa fora, no caso da religião, conceitos vinculados ao sobrenatural e também a qualquer tipo de iluminação divina. A religião, segundo Kant, ela deve buscar o esclarecimento interior, basear-se no pensamento racional. O Kant, ele questiona o papel da igreja tradicional, seja ela católica, apostólica romana, ou a igreja protestante, não importa. Tá? O Kant há de questionar o papel da igreja tradicional no tocante ao desenvolvimento de uma moralidade religiosa. A igreja, segundo o Kant, ela deve ser uma comunidade ética. Deve proporcionar o desenvolvimento de princípios universais, sem, no entanto, a obrigação da aceitação de dogmas não justificáveis pela razão humana. Então, em tudo, a igreja, a religião, deve se submeter aos ditames da razão. Gente, está gostando? Escreve no comentário aí, que eu gostaria muito de ler seu comentário e saber as suas impressões sobre este vídeo. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Mas voltemos à religião. Não cabe à verdadeira religião se ater a recompensas futuras. Por exemplo, a salvação. Olha, você vai ter a imortalidade da sua alma, vai para o paraíso. Tá? Então siga essa religião que sua alma será salva, é a salvação. Tá? Não devo oferecer uma recompensa pelo seu comportamento ético. E a religião deve focar o desenvolvimento do dever moral. Por que eu devo me comportar eticamente? É para ter uma recompensa após a morte, minha salvação? É para não ser punido, não ir para o fogo dos infernos? Não. Eu devo, assim, proceder por uma questão de dever. Dever moral, é meu dever me comportar eticamente. Não é porque eu vou ter uma recompensa, não é porque eu vou ter uma punição. Não. Pelo contrário. Se eu me comporto deste modo para angariar esta recompensa ou evitar esta punição, eu não sou digno do comportamento que eu estou efetuando. Meu comportamento não é ético. A minha intenção não é ética. Não há moralidade alguma em minha intenção. Então, o Kant, ele se opõe à assim chamada religiosidade popular, muito comum aqui no nosso país, no Brasil, né? Tá, essas manifestações religiosas populares, completamente irracionais. O Kant é contra tudo isso. Isso não tem sentido algum. E ele faz uma crítica à superstição, porque no fundo isso é superstição. Essas manifestações populares de religião são superstição.
E é assim que o Kant enxerga. Agora, isso é superstição, não tem valor algum. E o Kant, ele analisa a importância da razão na prática da religião, da prática religiosa. Segundo Kant, a verdadeira religião ela deve estar de acordo com os princípios éticos fundamentais que são propostos pela razão. A moralidade religiosa é muito importante, tá? E não deve ser conduzida por dogmas. Sabe, aqueles dogmas inquestionáveis? Você não pode questionar isso é verdade suprema. Não, não. Tudo pode ser questionado. Tá? Essa moralidade religiosa, ela deve se orientar por princípios morais que sejam universais, válidos para todo mundo. Tá? E que princípio é este? É o imperativo categórico, é o dever ser. Tá? Aquilo que eu devo fazer. Tá? Então, o que eu devo fazer, o que deve realmente ocorrer, tá? É o imperativo categórico. O Kant, ele busca reconciliar a razão com a fé. A fé é aceitável. Sim, o Kant diz a fé é aceitável, desde que esta não entre em conflito com os princípios racionais. A razão, em primeiro lugar. Se a fé se opõe à razão, a fé está errada. Tá? Então tem que ser princípios que atendam uma exigência racional. A razão, por sua vez, ela pode ter uma função crítica na avaliação das diversas afirmações religiosas presentes aí nas inúmeras religiões, né? E a religião, ela deve ser racional, né? Deve ser conduzida pela razão o tempo todo. Crenças religiosas devem ser submetidas ao crivo da razão. É importante, gente, muito importante, que haja o equilíbrio entre razão e fé. Toda fé deve ser guiada pela razão. Crenças que possam violar princípios morais devem ser totalmente evitadas. A razão possui limites no tocante à compreensão dos mistérios da fé. É algo que o Kant reconhece. Há limites para a razão. A verdadeira religião não se dá unicamente, tá, pelo mero cumprimento de rituais externos ao sujeito. Não, não, não. A verdadeira religião está ligada à moralidade, à moral, ao dever moral. A genuína prática religiosa deve favorecer o comportamento ético e também a virtude. A moralidade religiosa envolve o cumprimento do dever moral. A moralidade religiosa envolve o cumprimento do dever moral, tá? Motivado pela vontade autônoma. Quando eu falo em vontade autônoma, estou falando das suas escolhas individuais, baseadas na sua razão, e não em recompensas ou punições que você possa ter provindas do mundo externo. As suas ações, a sua vontade, a sua escolha deve ser autônoma e não heterônoma. Você não deve se basear em coisas externas para a tomada da sua decisão moral. Você se comporta porque você deve se comportar desta forma moral e não de outra. Gente, vou aguardar para ler o seu comentário sobre as opiniões de Kant, as opiniões filosóficas de Kant sobre a religião. Não precisa dizer
que ali você vê um iluminista. São as opiniões de outros filósofos também iluministas, que até aceitam a religião, desde que ela não se contraponha à razão. Gente, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu, até mais!